Ontem, no Evangelho, capítulo 10 de Marcos, aos domingos nós estamos acompanhando o Evangelho de Marcos. Nós vamos até novembro com o Evangelho de Marcos. E ontem, dois discípulos de Jesus, eles chegaram para Jesus e disse: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir agora, né? Quer dizer, obrigando Jesus, chegando para Jesus e obrigando a Jesus. E ontem eu comentava no Evangelho que Jesus escolheu 72 discípulos, dos 72 discípulos escolheu 12 apóstolos, dos 12 apóstolos escolheu 3. Vocês se lembram quem são os 3? Pedro, o Tiago e João, né? Então, Pedro, Tiago e João. E dos 3 escolheu um, quem? O Pedro, né? Então, a gente escolheu um, que temos aí o Papa Francisco. Mas desses 3, então, 2 deles, o Tiago e João, vêm pedir para Jesus, porque Jesus está caminhando para Jerusalém, ele está falando do reino de Deus, que ele vai morrer e ressuscitar, e vai implantar o reino de Deus. Então vem pedir para que um fique à direita e fica à esquerda. O homem, nós homens e mulheres, nós somos pessoas assim muito idiotas, né? Muito bobas. Nós damos muito valores a essas coisas, valores ao cargo, valor ao poder, né? Tem gente que nem descansa direito por causa do cargo, por causa do poder. E como é que essas pessoas se satisfazem com a cadeira que senta, né, com a função que ocupa? E Jesus vai dizer o seguinte: olha, quem quiser ser grande, que seja o menor. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Então, esses 2 apóstolos queriam ficar do lado de Jesus para que todo mundo se ajoelhasse aos seus pés. Mas no Evangelho de João, é o próprio Jesus que vai dar o exemplo. Ele que vai se ajoelhar aos pés e vai lavar os pés dos apóstolos, né? Esse é o verdadeiro, é a verdadeira autoridade. Essa é a verdadeira função. Quem tem cargo, não precisa ninguém se ajoelhar aos seus pés. É ele que se ajoelha aos pés das pessoas para lavar os pés da pessoa. Então, inclusive eu comentei que domingo que vem, vai vir o cego Bartimeu, fazendo a mesma pergunta também. Jesus vai perguntar: o que queres que eu vos faça? E Jesus vai atender o pedido. Mas dos 2 irmãos, não. Jesus não atendeu o pedido dos 2 irmãos. Porque Jesus não atende ego. Jesus não atende vaidades. Para satisfazer o meu ego, o seu ego, a minha vaidade, a sua vaidade. Jesus não faz milagre para isto. E agora nós entramos numa outra situação no Evangelho de hoje, que é a questão da riqueza. Como que tem gente que é apegada à riqueza, né? Dizem que as pessoas que têm medo da morte, as pessoas que não estão tranquilas com o que vem depois da morte, essas pessoas se apegam a riquezas, se apegam a cargo, se apegam a essas coisas todas. E às vezes são pessoas que não acreditam na ressurreição, porque se acreditasse realmente na ressurreição seria completamente diferente. Então, essa questão da herança. Eu queria ir terminando com o pensamento de Dom Luizinho. Dom Luizinho faz umas colocações muito interessantes. Ele diz o seguinte, que um pai e uma mãe, nós estamos vendo o caso aqui: mestre, diz a meu irmão que reparte a herança comigo. Então, pegando essa deixa do Evangelho, Dom Luizinho ele diz o seguinte, que os pais deviam formar sucessores e não herdeiros. Porque o herdeiro, o que ele faz? Ele gasta todo o dinheiro que o pai e a mãe fizeram. Tudo que o pai e a mãe construíram, eles gastam tudo, depois vão terminar na miséria. E o herdeiro não.
ele vai transformar aquilo que, ele vai continuar, dar continuidade naquilo que os pais deixaram para eles. Eu já tive a oportunidade de participar assim de empresas enormes, empresas grandes. Eu me lembro de uma empresa, uma empresa, eu penso que o pátio da empresa, a empresa é quase toda essa extensão desse cemitério aqui, né? Esta empresa, uma empresa enorme, famosa, mas o pai faleceu, os filhos assumiram. A empresa não existe mais. A empresa está parecendo como esse cemitério aqui, depois que os filhos assumiram. O pai e a mãe sempre pediam a bênção, o pai e a mãe sempre valorizaram os funcionários. Eu me lembro que, de vez em quando, me chamava para celebrar a missa, e esse senhor falava assim, gente, está vendo esse troféu? Foram vocês, falava para os funcionários, foram vocês. Esse aqui é de vocês, esse troféu. Vocês que conquistaram esse troféu. Então, o dono da empresa, ele via que ele dependia dos funcionários, precisava dos funcionários. E os funcionários também falavam, poxa, nós precisamos da empresa, nós precisamos trazer alimento para a família, precisamos educar nossos filhos têm que estudar. E dessa empresa sai médicos, sai professores, sai tudo. Então, a função de um empresário é muito importante. Mas quando o pai e a mãe não formam os filhos para ser sucessores, herdeiros, eles vão jogar tudo fora o que os pais fizeram. Então vai acontecer essa briga de irmãos. Nós sabemos que isso acontece em muitos lugares, que pais que trabalharam, conquistaram, depois vira a maior guerra entre os irmãos e se torna até inimigos, até inimigo que não quer nem se ver mais depois que os pais morrem. Então nós temos que colocar tudo isso. Coitado de quem é apegado à riqueza, onde acha que a riqueza é mais importante. E nós não somos nada, né? Aqui nesse cemitério tem pessoas muito ricas, mas aqui nesse cemitério também tem pessoas muito pobres, mas foram enterrados no mesmo lugar, e é aqui que termina a vida. Vocês concordam comigo? A nossa vida termina aqui. Então tudo é vaidade, né? E isso tão o único que nós devemos nos apegar é Jesus. É Jesus que nós devemos nos apegar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.